Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite pra você. Tudo bom? Meu nome é Arthur Maravas, pra quem não me conhece. Eu sou atualmente professor de Geografia do Brasil do curso pré-vestibular Paulo Freire e hoje eu vim dar prosseguimento com o nosso curso de Geografia do Brasil. Na nossa última aula, a gente tratou sobre industrialização, falamos de conceitos bem gerais, o que é a indústria, como surgiu a indústria, a evolução do setor secundário, os modelos de produção, né? E aí agora para finalizar a questão dos modelos de produção, a gente vai conversar sobre o modelo de produção volvista, certo? Lembrando que assim, o modelo de produção volvista, ele é um modelo que ele evoluiu conforme o tempo, assim como os outros. O modelo volvista ele nasce após o modelo toyotista, isso não significa que o toyotista deu certo, mas a gente trata na geografia o modelo volvista como uma evolução do toyotismo, na verdade um aprimoramento das técnicas trazidas pelo toyotismo. E aí, para a gente começar, hoje a gente está em um software diferente, porque não sei se vocês viram, mas o Google Meet agora não permite mais gravar, a não ser que seja pago e ninguém tem dinheiro para pagar o Google Meet. A gente vai usar esse software agora e, e aí vamos ver como é que vai ser, né? Uma experiência pra gente. Vamos, vamos testar. E aí, se der bom, a gente vai continuar usando, certo? Bom, galerinha, para início da nossa conversa de hoje, aqui também um espaço diferente, a gente vai falar sobre o Volvismo. E o Volvismo, ele surge na Suécia, certo? Com o aprimoramento das questões sindicais, das questões trabalhistas ligadas ao modelo industrial. Então a gente pega muito, resgata muito do que vem do Toyota. E aí qual que é a grande inovação do Toyota, né? O Toyota ele sai de um modelo estático, que vem de uma esteira de produção, de uma padronização de produção baseada não em demanda, mas em estoques, né? E aí tem a esteira de produção e aí faz os estoques. Quando você quer, vai lá e pega do estoque, aí produz de novo para suprir a necessidade do estoque, entre aspas, né? Que é essa coisa imaginária. Enquanto no Toyotismo, não. No Toyotismo a gente trabalha muito com a necessidade de cada um. É o famoso just in time. Então as pessoas elas trabalham dentro do toyotismo numa perspectiva de, bom, então, o que é que o senhor quer? Que tal? Eu quero um carro vermelho com a banda preta, rodão 32 e tal, aí lança as coisas. E aí o cara vai lá e faz o modelo que o cara quer, entendeu? Claro que assim, dentro dos limites de cada empresa. E aí tem uma elevada qualificação dos trabalhadores, esses trabalhadores mais qualificados que eles vão deixar de trabalhar 16 horas, eles vão trabalhar 8, mas por serem mais qualificados, por serem mais especializados e especificados também, eles vão ter noção de toda a produção. Se alguém faltar, ele vai poder cobrir a necessidade dessa pessoa e vai, enfim, realmente fazer algo muito positivo, porque vai ser de qualidade. E aí surge o Volvismo. O Volvismo surge com o aprimoramento, certo, desse setor secundário, principalmente com as questões ligadas ao modelo trabalhista. Lembrando que quando a gente entra no modelo toyotista, a gente está pensando já em 1930, mais especificamente em 1945, mas 1930, que é o marco pós crise de 29. E aí essa crise ela traz uma ruptura, porque a gente pensa muito no modelo fordista até 29, que é quando consumir, né, aquele famoso American Way of Life. E aí a partir dessa ruptura com o modelo fordista, a gente nasce o toyotismo, e o toyotismo ele vem para trazer todo um rompimento, né? Ele introduz a robotização cada vez mais intensa, e o volvismo, que a gente já fala mais agora da década de 70, 60, 70, 80, a gente pensa também no aprimoramento disso. Professor, aprimoramento. Como é que funciona isso? Cara, a gente vai tratando primeiro de um elevadíssimo grau de informatização e automação das máquinas. Professor, mas aí qual é a grande questão das máquinas? Isso não vai gerar um desemprego estrutural? Vai. Isso pode gerar um desemprego estrutural, galerinha. Mas como eu falei para vocês nas últimas aulas, eu venho repetindo várias e várias vezes, a gente pensa muito no modelo volvista na perspectiva de ser uma construção, de ser uma construção de trabalhar em prol do ser humano com a máquina. Por quê, professor? Por que isso? Bom, vamos lembrar que historicamente o capitalismo ele evolui e hoje a gente tem uma noção de capitalismo que ela é muito diferente. Eu sei que vocês sabem disso porque a gente já trabalhou o capitalismo ao longo das nossas aulas. Trabalha uma perspectiva diferente do que a gente tinha lá no início. Professor, qual era a perspectiva do início mesmo? Lembra para mim aí? Troca e venda, né? Troca de produtos. Então vou trocar um pente por um relógio. E aí, beleza, troquei. Ou então dois pentes por um relógio, enfim. E aí ficava por isso. Não tinha uma moeda. Surge a moeda e surge a necessidade de acumulação de capital. As indústrias se adaptam a isso, elas vão produzir mais.
e o menor tempo para conseguir se adequar a essa necessidade do mercado. E aí tem a questão do lucro. Vamos tentar reduzir o máximo que a gente consegue de custos para conseguir lucrar mais no final. Professor, isso deu certo? Bom, foram surgindo técnicas para aprimorar essa metodologia de produção justamente para fazer com que isso acontecesse. E trazer as máquinas, que é essa questão que a gente está discutindo, informatização, automação, robotização, é primordial. Primordial, professor, por que o senhor está defendendo isso? Não. Estou explicando que foi primordial. Porque, primeiro, você não paga salários mensais para as máquinas. Não paga. Você não paga. Você paga para comprar a máquina. E aí depois óleo, enfim, manutenções que são esporádicas, não são mensais, são esporádicas, às vezes acontece. Enquanto que o trabalhador não. O trabalhador você paga mensalmente o salário daquele cara. Segundo de tudo, as máquinas você vai ter certeza que elas vão trabalhar da forma correta. Ela é programada para fazer exatamente a mesma coisa. Aí ele vai descer uma porta, ele desce a porta. Beleza, vai pegar outra porta e desce. Aí fica descendo a porta, sei lá, inventando aqui. O ser humano não, o ser humano pode descer, ele pode se machucar, pode quebrar o braço e tal. E aí entra o terceiro ponto, que é, se tiver algum problema com a máquina, o cara vai lá e manda pro conserto, enfim, manda pra manutenção. Enquanto se tiver um problema com o ser humano em relação a questões físicas, tipo, pô, quebrou o braço, tem que pagar a indenização pro cara. Porque aqui a gente já tá tratando de um cenário mais formalista, né? Como eu falei, trata-se de questões sindicais. A partir de 1930, principalmente, né? O mundo ele permeia muitas questões trabalhistas. No Brasil, a gente tem a primeira legislação trabalhista da história, que é o primeiro direito social garantido ao povo. Direito trabalhista, anota aí. Direito trabalhista é o primeiro direito social garantido ao povo. Esse direito que foi reformulado, foi revigorado lá em 2017, exatamente, 2017. Depois de mais de 80 anos, no governo de Michel Temer, que ele faz a reforma trabalhista, que fica muito mais dinâmica, mas que não, de forma alguma, beneficiou o trabalhador. E a gente pode discutir isso em outra aula, mas enfim. E aí, a partir desse momento que a gente começa a discutir questões trabalhistas, então já fala de indenização, a gente já fala de questões de controle do horário de entrada e de saída das pessoas, e também dos gastos, certo? Porque isso está muito relacionado com o salário das pessoas. Hoje em dia, e aí isso é muita influência do Volvismo, a gente trabalha muito na perspectiva que é aprimorada do Fordismo, pro Toyotismo, depois pro Volvismo e hoje pro modelo que a gente tem atual, que é o modelo de produção, de ganho por produção. Professor, mas lá no Fordismo os caras já faziam isso, lá no Toyotismo os caras lá no Taylorismo os caras já faziam isso, eles trabalhavam mais, eles produziam mais, eles ganhavam mais. Galerinha, beleza. Mas hoje a gente trabalha numa perspectiva de poxa, eu trabalho no startup, nas grandes startups, nas grandes corporações, Google, Nubank, essas coisas. O cara entra, ele não precisa necessariamente trabalhar na sede física da empresa, ele pode trabalhar em casa, ele pode trabalhar no escritório, enfim. Ele tem uma determinada demanda mensal, ou às vezes semanal. Pô, você não é obrigado a vir trabalhar no nosso escritório, mas você tem que entregar 20 contratos, por exemplo, pra gente durante esse mês. O cara tem que entregar 20 contratos. Não significa que ele tem que entregar 20 contratos durante os 30 dias, mas dentro dos 30 dias ele precisa entregar 20 contratos. Então ele pode deixar, sei lá, nos últimos 2 dias ele conseguir 20 contratos e aí vai ter estabelecido a meta. Mas a grande questão, a grande inovação é que ele pode, por exemplo, chegar no. no tipo, na primeira semana do mês, conseguir vender os 20 contratos, estabelecer os 20 contratos. E aí nas outras 3 semanas ele ir lá e conseguir mais contratos. E ele vai ganhar por mais produção. Então é um sistema que foi adaptado, e eu não falo um sistema só industrial, um sistema somente produtivo. Eu falo de um sistema global que foi adaptado baseado nas necessidades de aumento de produtividade e de aumento dos lucros, certo? E não se enganem, não pense que a empresa ela vai estar gastando para dar dinheiro pro cara e tal. Ela vai estar ganhando 3, 4 vezes mais com esses contratos a mais que ela tá vendendo por esse cara. E o cara só vai ganhar, sei lá, meio salário a mais, ou enfim, passando o salário dele a mais. Para a empresa é um ganho muito mais considerável do que um salário do cara, certo? Então, trabalha muito na perspectiva do lucro. Aí você deve estar pensando agora, pô, o professor é super comunista, tá defendendo aqui fim da propriedade privada e tal. Não, estou explicando como é que as coisas funcionam. Estou explicando como é que elas funcionam. O modelo padrão é assim. Eu falo mesmo. Quem é dono de empresa, de indústria, enfim, tem os gastos a mais, não só com o trabalhador. Com a organização da indústria, com imposto, com energia, com várias coisas. Certo? Então, parte desse dinheiro que ele ganha mais não é só lucro. São os gastos também que o trabalhador, por exemplo, não tem. A gente pensa aqui também, no modelo volvista, na forte presença de sindicatos trabalhistas. Repito, forte presença de sindicatos trabalhistas, como eu falei. Os sindicatos trabalhistas eles surgem
Isso lá no governo Vargas, em 1930. Eu falo muito do Brasil, porque a gente vai trabalhar na nossa aula de hoje, Brasil, que é o nosso foco de indústria. E, porque a nossa matéria também é de geografia do Brasil, os sindicatos já surgem na década de 30, 1930, mais ou menos. E é a partir disso que vão se consolidando algumas coisas. A gente tem, na década de 30, a consolidação das leis trabalhistas, né, a CLT, que é a primeira direito social garantido por lei no Brasil. E esse direito ele vai evoluindo. Claro que isso estatiza a sociedade, como eu já falei para vocês, porque impede que as pessoas elas ascendam socialmente. É uma falsa ideia de ascensão social. Professor, o que é que você está falando? Tá muito filosófico isso aí. Explica de um jeitinho mais menos formal. Pronto. As pessoas elas estavam nas ruas, lá no governo Vargas, em busca de condições de trabalho, melhores condições de trabalho, de vida, direitos trabalhistas consolidados, porque isso era uma movimentação global. Professor, global, você tá exagerando. Tudo bem que a África não entra, a Ásia também não entra, mas o global é que eu falo no sentido de as grandes nações estarem fazendo isso. Não seria diferente do Brasil. É um movimento que surge lá desde 1916, 1917, baseado nos movimentos trabalhistas da Rússia, da Iugoslávia, da Bielorrússia, certo? Daquela região ali mais pro extremo oriente, europeus, início da Ásia também. E veio para o Brasil essas mudanças, essas revoluções, claro que de uma forma menos intensa. A Alemanha também viveu por isso, a França também passou por momentos assim. E é nesse momento que passa-se a discutir questões trabalhistas no Brasil. Professor, que falso moralismo é esse? Que falsa ideia de ascensão social é essa? Bom, e aí o Vargas ele foi muito inteligente. Sim, eu falo muito inteligente porque ele realmente foi. Ele viu que as massas como um todo, elas estavam buscando ascender socialmente, elas estavam indo às ruas é, tentar, tentar conseguir direitos sociais, ascender socialmente. Porque a grande questão era, a sociedade brasileira, ela sempre foi muito estatizada. E aí, não seria diferente nessa época. E o Vargas foi muito esperto. Ele fez uma coisa chamada CLT, é aquela coisa, né? O pai dos pobres, né? Uma coisa assim. Ele é a mãe dos ricos. E todo mundo sabe que a mãe ela é muito mais carinhosa do que o pai. E foi isso que aconteceu no Brasil. Ele fazia isso para mascarar um contato que ele tinha com os ricos, porque o Vargas ele era muito populista, ele tinha um parceria com todas as massas, pelo menos no início do governo dele. E aí ele faz essa coisa chamada CLT, ele dá dinheiro pra pessoa, a pessoa vai trabalhar 8, 10 horas por dia. Isso foi mudando conforme o tempo foi passando. Vai ter 13º, vai ter férias, vai ter, enfim, coisas que hoje a gente acha muito mais comum na nossa realidade. Criado lá em 1930. E aí elas vão parar de ir às ruas buscar, sei lá, condições de vida, reclamar. Porque elas vão estar ganhando dinheiro, elas vão estar descansando e tal. Então, pra calar a boca da galera que tá vindo no meio da rua protestar, reclamar. Certo? Isso foi um movimento em massa que criou-se. E aí o Vargas ele saiu com essa imagem de um líder, um grande populista e tal, por ter feito isso. Mas por trás ele queria agariar outras coisas, certo? Então foi isso que aconteceu no Brasil. É um falso moralismo do governo Vargas. Isso tudo para expressar essa criação, esse estabelecimento, essa forte presença de sindicatos trabalhistas no Brasil. A gente tem que pensar que os partidos, por mais que eles tenham sido criados pelo Vargas lá nessa época, né, o PSD, o PTB, eles estavam muito, principalmente o PTB, ele estava muito ligado com essa questão sindical trabalhista. E também era uma falsa ideia de liberdade política e liberdade democrática, porque o Vargas ele controlava, ele criou, né, a ditadura e tal, e criou a ditadura, não, ele estabeleceu uma ditadura para ele, além do golpe de Estado que ele tinha feito, e ele dava essa ideia de que as pessoas elas eram livres para se expressar politicamente. Claro que ele tinha um controle por trás de todos os partidos, já que ele tinha criado todos. Então tem essa questão bem mais intensa no Brasil. A gente fala de um alto grau de experimentalismo, porque eles querem fazer inovações. O modelo volvista, ele traz uma ruptura com os outros modelos justamente pela inovação. Quebra de paradigmas. Eu falei para vocês, poxa, por que os modelos de produção eles evoluem historicamente? De acordo com as necessidades, é isso? Como eu falei da indústria, a evolução da indústria, a gente tem que pensar nos modelos de produção e na evolução dos modelos de produção também baseado na necessidade da indústria. Energia, matéria-prima, mercado consumidor e mão de obra. E isso é um modelo que até hoje ele necessita. Professor, até hoje você tá ficando doido, professor. Não tem mais colonização da África, da Ásia, não tem mais da América. Que coisa de energia e matéria-prima é essa? Isso é muito clássico. Tudo bem, não tem mais colônia na África, na Ásia, mas o modelo universal industrial ele se adaptou novas, às novas relações econômicas e políticas internacionais. Como assim, professor? Bom, galerinha, vamos lembrar da coisa que eu mais falei para vocês esse ano: blocos econômicos, blocos econômicos. O que, é que eu falei lá nos blocos econômicos? Qual a grande questão dos blocos econômicos? A descentralização produtiva e financeira. Descentralização produtiva e financeira. Isso acompanha esse movimento global, depois, a partir da nova divisão internacional do trabalho, que busca
arrastar, entre aspas, assim, as indústrias que possuem sede, as multinacionais, no caso, em países desenvolvidos para países subdesenvolvidos. E aí ele meio que mantém uma hierarquia, uma estratificação entre os países, algo muito semelhante ao que acontecia no passado, lá na época das colônias, lá na época das indústrias mais primitivas. Hoje em dia, só que com o nome de países centrais, país periférico, periférico de periferia. Justamente porque, repito, justamente porque esse modelo é universal, matéria-prima, mercado consumidor, energia e mão de obra. Eles vão levar as indústrias para mercados que são prósperos ou têm possibilidade de prosperidade, como o mercado da Índia, do Brasil, da Rússia, da China, da África do Sul, da Nigéria, alguns mercados que são mais baratos, os tigres asiáticos também, mais baratos com uma questão da mão de obra, mais barato porque os impostos são menores, mais barato porque, é, enfim, há uma possibilidade maior de encontro da indústria em proximidade às matérias-primas, não sei se ficou muito claro isso, mas as indústrias próximas às matérias-primas, porque nesses países há uma possibilidade de encontrar a matéria-prima. Então eles vão utilizar dessa nova organização mundial, repito, eles vão utilizar dessa nova organização mundial, o que a gente costuma chamar de nova ordem mundial, pós-Guerra Fria, com esse modelo de descentralização produtiva, descentralização industrial, para levar essas multinacionais para os países que têm uma prosperidade maior, que têm um potencial de crescimento, um potencial de prosperidade, investir naqueles países e levar de volta o capital para eles. Não se enganem, não se enganem. O modelo continua sendo o mesmo modelo clássico da indústria lá da época da Idade Média. Galerinha, não se enganem, não se enganem, não se enganem. Eu começo falando essa aula, começo na sala de indústria, né, como um todo, falando lá do início da indústria. Professor, por que o senhor fez isso? Porque é clássico, é um clássico. Se vocês souberem como é que a indústria surgiu e souberem quais são as necessidades da indústria, vocês vão ver que historicamente essas necessidades elas não mudaram. Essas necessidades elas não mudaram. Professor, o senhor está ficando doido, mas o senhor falou do capitalismo. O capitalismo ele mudou. O capitalismo mudou. Isso influenciou a indústria. Mas a indústria mudou? Não, não mudou. Isso significou que eu falo assim, não mudou no sentido de o que a indústria busca, que é a questão de acúmulo de capital, não mudou. Os modelos de produção mudaram, as formas de alcançar isso mudaram. Mudaram porque o trabalhador passou a trabalhar menos tempo, depois mais tempo, passou a ter máquina, depois menos máquina, passou a ter questão sindical, automação, experimentalismo, enfim, modelos produtivos mundiais que vão buscar o mesmo fim da indústria que foi criada há muito tempo atrás. Certo? Então não se engane, não se engane. As necessidades da indústria, elas são as mesmas de vários séculos atrás. Matéria-prima, mercado consumidor, mão de obra, energia. Mas aí, professor, você falou pra gente que no passado as nações elas queriam ser as mais ricas e poderosas do mundo, né? Primeiro o metalismo, depois a Conferência de Berlim. Uma era ouro e prata e a outra era necessidade industrial. Continua sendo, continua sendo. Os Estados Unidos, Rússia nem tanto, né? Mas no caso China, os países da Europa, França, Alemanha, Inglaterra, principalmente, eles continuam buscando, repito, eles vão continuar buscando essa ascensão, essa conquista de poder baseada nessa organização global industrial da nova divisão internacional do trabalho, que é uma estatização, que repito, que é uma estatização de um modelo pré-estabelecido, pré-pronto de alguns anos atrás. Então, assim, é algo que a gente já conhece, é algo que eu repito, vou repetir, repetir sempre, porque acho que a gente precisa realmente focar nisso para entender tudo e aí fica tudo mais tranquilo, que as necessidades industriais elas não mudaram, os modelos de produção mudaram, as coisas, a indústria evoluiu, mas o fim é o mesmo, é o maior acúmulo de capital com um gasto menor e um tempo menor, certo? E aí fica cada vez mais claro quando a gente olha para o volvismo, porque a gente vai ter um experimentalismo maior, vão ser novas funcionalidades, vão ter novas coisas para serem produzidas, e esse experimentalismo é justamente nesse sentido, no sentido de buscar coisas novas, buscar novos meios para facilitar essa produção. Tentar e aí fazer um carro agora com 3 rodas, aí fazer um carro com 3 rodas e lançar um modelo. É o que a gente conhece hoje como os hipsters, né? Que querem lançar moda, e quando vira moda, aí eles deixam de usar aquela coisa e vão passar para outra. Eles têm esse experimentalismo, surge uma coisa nova, e quando cria essa coisa nova que se padroniza para a indústria, eles vão lá e buscam outra coisa, porque é um experimentalismo constante, certo? Alto grau de automação, como eu falei, baseado principalmente nessa questão da informatização. Então, a questão da robotização vai estar presente em todos os momentos, de todas as fases de produção dentro do modelo vão visto justamente pela necessidade de acúmulo de capital cada vez maior, pela necessidade sindical, que ficam os gastos cada vez maiores. Aí isso é uma coisa que eles andam muito em conjunto, porque se vocês pararem para pensar, no momento que a gente fala de automação, a gente pensa muito no desemprego, não é isso? Até no início da aula
entrou nessa discussão. Então, falar de desemprego, há de se haver, que nossa, nem sei se pode falar assim essa expressão, mas enfim, um órgão, alguma entidade que proteja os direitos trabalhistas. E aí tem essa necessidade da presença dos sindicatos para impedir que a automação ela tome posse, tome domínio de toda a produção industrial, que dê mais oportunidades para os trabalhadores. Isso lembrando que os trabalhadores vão estar cada vez mais presentes no meio urbano. A gente fala de uma urbanização cada vez mais constante, é por isso que a gente está nessa aula, porque a gente sabe de urbanização e tem que entender como é que a gente está aqui hoje. E é justamente por isso, a gente fala de muito de automação e tem que impedir que os trabalhadores eles fiquem afastados desse modelo produtivo, justamente porque há cada vez mais aumento do número de trabalhadores, há cada vez mais aumento do número da população urbana, justamente por conta desse investimento industrial que é feito. E há de se pensar a necessidade de trabalho, de arranjar trabalhos. É por isso que a gente vê também uma evolução que acompanha a evolução industrial, a evolução no setor terciário e no setor primário. Eu falei para vocês que é meio que a indústria ela vai influenciar, como um todos os outros, acho que é uma que influencia com mais força, tanto o setor agrário, o setor primário, quanto o setor terciário, de comércio e prestação de serviço. Porque esse modelo de produção, essas evoluções dentro da indústria, são coisas que repercutem no meio social. O meio social que vai estar relacionado com a agricultura e principalmente com o comércio e com a prestação de serviços. Vender mais, estabelecer meta de venda, estabelecer meta de serviços. Pô, quero prestar tanto serviço esse mês. Aí o cara vai lá e presta e tal. Então, são modelos que eles são implementados em outras perspectivas também. Como eu falei, é o trabalhador que vai ditar o ritmo das máquinas, porque vai ter muito esse entrelaçamento dos trabalhos. É o trabalhador que vai conhecer todas as áreas de produção, algo que já vem lá do modelo Toyotista aprofundado aqui, aperfeiçoado aqui. E o trabalhador ele participa das decisões no processo de montagem. Então ele tem muito mais liberdade para atuar dentro do modelo industrial do que ele teria nos outros modelos, principalmente nos dois primeiros. Taylorismo e no Fordismo. Porque ele vai poder decidir, ele vai poder sentar e conversar com o cliente, ele vai poder entender as necessidades do cliente, ele vai poder montar uma coisa baseada no cliente. É muito mais dinâmico esse trabalho, repito, do trabalhador dentro da empresa, da indústria, no modelo Volvista, do que em outros modelos. Porque não vai ser mais o chefe da indústria que vai ter o contato com o cliente, ele vai só repassar o trabalho para os escravos. Não, ele vai ter contato com o cliente, ele vai poder decidir junto com o cliente, ele vai poder montar. E aí existem hierarquias é, muito menos hierarquizadas, podemos dizer assim, muito menos é, estratificadas do que nos outros modelos, justamente porque o trabalhador ele vai ter mais possibilidade de ascensão a cargos de diretoria, de coordenação, de organização dentro da indústria do que ele tinha nos outros. Ele vai poder tomar poder de decisão lá dentro da indústria. Isso é uma liberdade justamente porque faz com que o trabalhador ele queira trabalhar mais. Poxa, se eu posso ter decisão, isso é muito bom. Por que eu vou querer sair daqui se eu posso decidir nas coisas que eu posso ajudar e tal? Posso buscar sempre uma melhoria, sabe? Então isso é uma coisa que foi pensada e que hoje tem muito implementado nos modelos produtivos e nos modelos é, sociais do mundo inteiro, tá? Então é essa a perspectiva que o modelo Volvista ele trouxe. E aí, para a gente dar prosseguimento com a nossa aula, a gente vai falar agora dos tipos de indústria. O tipo de indústria. É que eu falei para vocês geral, assim, e a gente precisa entender que, além dos modos de produção, a gente tem que entender como é que esses modos eles são implementados dentro da indústria. Então, para isso, a gente pensa assim, pô, e aí a indústria, como é que ela é dividida? Como é que ela é feita? E agora a gente vai entender passo a passo quais são as indústrias, como é que elas funcionam e como é que elas se interligam, porque existem alguns tipos, certo? Lembrando que, quando a gente fala muito dessa questão de indústria, a gente tem que pensar num processo de produção que vai visar transformar matérias-primas em mercadoria através do trabalho humano, utilizando-se de máquinas. Pensem, o modelo industrial hoje que a gente tem, ele só é do jeito que é porque a partir do modelo maquinofaturário passou-se a pensar em uma indústria como algo muito mais necessário ao mercado, muito mais necessário às necessidades humanas do que uma simples mera atividade profissional, uma mera atividade pessoal, certo? Lembrando que a gente sai de um modelo artesanal para o modelo manufaturário e depois para o maquinofaturário, que tem transformações nisso. As corporações de ofício, que era algo muito mais pessoal do que algo profissional, organizado, com hierarquias e com distribuições de funções, do que o que a gente tem hoje. E aí, por conta da necessidade, repito, por conta da necessidade do ser humano. Necessidade visando o quê, professor? Visando o lucro, ele vai estar muito mais relacionado a essa questão dos níveis industriais. E aí, para a gente começar, a gente tem que pensar em três tipos, né? Primeiro, que se divide. A gente se divide em indústria leve, indústria intermediária e indústria pesada. A indústria leve, ela é conhecida como indústria de bens de consumo. Bens de consumo duráveis e bens de consumo não duráveis. Então tem a leve, bens de consumo. Bens de consumo duráveis e não duráveis.
A gente tem que pensar na intermediária, que é a indústria de capital. Ela faz muito jus ao nome intermediário, porque ela é uma indústria de transição da pesada para leve. E a pesada que é a mais interessante de se estudar, porque historicamente no Brasil foi a que teve mais relevância, ela é a indústria de base, que a gente conhece. E aí, para começar falando sobre ela é a indústria mãe de todas as outras indústrias. Ela é a de base ou de bem de produção. É a indústria que todas as outras vão precisar para se desenvolver. Eu não falo só de indústria, eu falo do setor agrícola, eu falo do setor comercial também. Porque ela é justamente a base de desenvolvimento. Professor, seja mais claro, dê exemplo. Meu amigo, indústria de base é o seguinte. Qual é a base de toda indústria? Falei para vocês. Qual é a base de toda indústria? Energia, matéria-prima, mercado de consumo e mão de obra. Só que a gente tem que pensar assim, uma indústria não consegue produzir mão de obra, né? Uma indústria vai produzir uma pessoa, a pessoa vai para trabalhar em outra indústria. Não. Ela consegue produzir energia, como a gente tem no Brasil, Petrobras. A gente tem a Vale do Rio Doce, né? Aquela que derrubou as usinas lá, não sei o que, o acidente Mariana, o acidente Brumadinho, pronto. Aquilo ali é a indústria ligada à energia, indústria de base. Professor, me dá mais exemplo aí. Bom, as siderúrgicas, a Companhia Siderúrgica Paulista e a Uzi Minas. São indústrias também de base, ligadas ao desenvolvimento industrial. Elas são a base de toda a indústria, ela é base justamente porque ela é o que é necessário para toda a indústria se desenvolver. Pensa numa casa, como se a gente estivesse construindo a casa. E aí sempre falam assim, né? Precisa do alicerce da casa, o chão da casa, organizar o chão e aí depois construir as colunas e tal. Isso é o que segura a casa. A indústria de base é mais ou menos isso. Ela é o que vai servir de estruturação, de conjecturação para as outras indústrias. A indústria intermediária e a indústria leve, ou de capital e de bens de consumo. E aí ela vai pegar essa matéria-prima e vai transformar em energia, ou ela vai transformar a matéria-prima em algo necessário mais formalizado para as outras indústrias. Professor, eu não estou entendendo nada. Pronto, então é como se a gente pegasse o minério de ferro, transformasse em barra de ferro para levar para a indústria intermediária e aí produzir um trator, produzir um carro, produzir um cordão, sabe? Então, a gente pensa muito nisso. Ela pega a coisa, extrai da natureza, coisa mais primitiva mesmo da natureza, e transforma em algo inicial, um produto industrial inicial para levar para as outras indústrias para levar para o produto final. Certo? Ela não vai levar o produto final. Não, ela vai servir de alicerce para as outras indústrias, como tem os alicerces da casa que serve para se não tiver eles, não tem casa. E é interessante pensar que a indústria de base, eu vou chamar sempre de base, ou pesada, certo? Sinônimo, indústria de pesada, sempre cai em prova também. Ela vai ter muita proximidade, ela vai ser construída próximo às estruturas de escoamento e distribuição. Professor, como assim? Estrutura de escoamento e distribuição? Próxima à ferrovia, próxima à rodovia, próxima a hidrovias, próxima a portos, certo? Porque se ela é a indústria que vai dar base para as outras indústrias, ela precisa ser levada para as outras indústrias, concordam comigo? E o Brasil sendo um país tão grande do jeito que é, primeiro, não dá para ter indústria de base em toda a localidade do Brasil, porque é a indústria que tem um gasto mais elevado de todos. Segundo, que precisa ter uma organização, uma estruturação para que garanta as condições das outras indústrias se desenvolver. E aí é por isso que a gente vai ver daqui a pouco que o governo Vargas, lá no início, ele focou com o plano de substituição das importações, em um desenvolvimento industrial com o surgimento de indústrias de base. Quando a gente pensa em 1930, o marco inicial da industrialização brasileira, ou que a gente costuma chamar de Revolução Industrial Brasileira, a gente pensa que o governo Vargas, repito, 1930, Revolução Industrial Brasileira. A gente tem que pensar que o governo Vargas ele trouxe indústria de base para o Brasil. Trouxe a COSIPA, trouxe a Companhia Siderúrgica Nacional, trouxe a Vale do Rio Doce, depois no outro governo ele trouxe a Petrobras, certo? Então são várias construções necessárias para que no futuro, ele estava pensando em uma coisa de médio a longo prazo, trouxesse frutos para o Brasil. Ele estava desenvolvendo o início da base industrial brasileira. Que, como a gente vai ver, até 1930 o Brasil não teve um surto industrial. Ele não teve. Quando a gente pensa em urbanização, em 1930, como a gente falou na nossa aula de urbanização, o Brasil estava com cerca de 70%, repito, 70% da população rural. Isso significa que somente esses 30% eles não eram suficientes no meio urbano para fazer uma reforma industrial. Precisava-se de, primeiro, investimentos, segundo, desenvolvimento, terceiro, de pessoas para trabalhar. E aí isso, em algum determinado momento no futuro, e a gente fez isso muito no governo do Juscelino Kubitschek, ia ter um retorno principalmente com as indústrias automobilísticas e de eletrônicos. Certo? Então a indústria de base ela é isso, ela precisa ter esse escoamento, essa rede de distribuição. Primeiro, distribuição nacional, porque é o mais importante, se ela é a base das indústrias, precisa levar para as outras indústrias e não dá para ter
muitas indústrias em uma cidade, a não ser São Paulo, porque São Paulo é uma cor de doido. E aí, como eu falei, não é só em São Paulo, tem a zona metropolitana de São Paulo, a ABC Paulista, aí tem indústria em vários locais diferentes, indústrias diferentes, de tipos diferentes em locais diferentes. Não dá para ter indústrias muito perto uma da outra por questões ambientais, questões ecológicas. Além de que, a gente tem que pensar que a indústria de base ela que possui a maior produção nacional. Ela que teve o investimento inicial e por existirem tantas indústrias leves e intermediárias diferentes, como a gente vê multinacionais, como a gente vê, a indústria nacional, que o foco sempre foi a indústria de base, ela precisa garantir esse escoamento para as outras indústrias se desenvolverem e produzirem mais. E é a partir disso que a gente tem investimento inicial no Brasil em ferrovias para que levasse isso, e aí quando chega no governo de Juscelino Kubitschek com o investimento em automóveis, ele passa a investir esse dinheiro em rodovias, não mais em ferrovias. Mas a gente vai discutir isso melhor na nossa aula de transportes. E aí, a indústria de base, com essa rede de integração nacional, rede de integração porque precisa levar os produtos básicos, os produtos pesados para as outras indústrias também se desenvolverem. É que passa-se a desenvolver indústrias intermediárias e indústrias leves. E qual é a diferença das duas, professor? A intermediária é simples. São máquinas, equipamentos, ferramentas e autopeças para outras indústrias. Então a gente pensa aqui que a indústria de base é a mais primordial, ela vai servir de introdução para as outras indústrias, sem ela não ter como desenvolver outras coisas. E a indústria intermediária ela vai ser justamente para levar, para fazer a integração da indústria de base com os outros fatores. Como assim, professor? A gente vai ver na indústria intermediária muito uma relação com o comércio e com a prestação, com comércio, prestação de serviço e com a agricultura. E quando a gente pensa, quando a gente pensa em indústria intermediária, a gente tem que pensar que eles pegam ferro, aço, carvão e vem lá na indústria de base, eles transformam isso em produtos que vão ser utilizados nos outros setores. Setor primário, setor terciário. Como assim, professor? Bom, eles vão fazer robôs, vão fazer computadores, eles vão fazer caixas eletrônicos, eles vão fazer tratores, eles vão fazer autopeças, coisas que, de início, né, caixa eletrônica, essas coisas são mais levadas para o comércio, para a prestação de serviço. A gente pensa muito em trator, em máquinas mais importantes, até nesse momento em que a gente fala muito sobre a automação, a robotização do campo, do meio agrícola também. Se a gente pensa que o modelo agrícola, e que a gente vai estudar melhor na próxima aula, é um modelo muito pautado, repito, se a gente pensa que o modelo agrícola é um modelo muito pautado em um latifúndio de exportação, antigamente a gente chamava de plantation, né? Porque era latifúndios. Ainda hoje a gente chama de plantation, mas antigamente era latifúndio, monocultor, escravista, hoje é só um latifúndio, monocultor. Latifúndio é uma propriedade muito grande, monocultor, que é só um tipo de produto. Aquela coisa que a gente fala, 95% é muita gente com pouca terra e pouca gente com muita terra. E é nesse sentido que precisa de máquinas, equipamentos, ferramentas e autopeças para as outras indústrias e também para os outros meios, para que ele se desenvolva mais, gaste menos e consiga lucrar mais. Lembrando que o agronegócio é o principal meio de investimento brasileiro, é o setor que mais dá dinheiro para o governo e, inclusive, eles são bancado no Congresso Nacional. E aí também a indústria intermediária, justamente por ter essa interligação com os outros setores e principalmente com a indústria leve, porque é retornado para a indústria leve, a gente pega o ferro e transforma em barra de ferro, na indústria intermediária transforma essa barra de ferro em uma máquina, a gente transforma uma barra de ferro em uma janela, a gente transforma uma barra de ferro em um... Enfim, eles são levados para as grandes regiões industriais, onde vão se encontrar as indústrias leves, certo? É uma interligação muito grande. As indústrias leves e também áreas de escoamento, onde vão ser interligadas as indústrias intermediárias aos setores terciário e ao setor primário. Então vamos só recapitular aqui um pouquinho. A indústria intermediária, ao receber esses produtos pesados da indústria de base, eles vão investir nisso e vão resguardar esses produtos para outros setores. Que setores, professor? Setor agrícola, com máquinas, com peças, com, enfim, enxada, pá, profissionais, enfim, robôs e robôs é, tratores e máquinas agrícolas. É retornado também para o setor terciário, com caixas eletrônicos, com máquina registradora, enfim. E vai ser retornado para outras indústrias também, justamente por criarem máquinas para produzir mais dentro da indústria, para que a gente fala lá muito desse setor do toyotismo e do volvismo, que as máquinas estão muito presentes, né? Essa automação, essa robotização. Então, não só a intermediária vai estar interligada a os setores primário e terciário, mas também vai ter esse retorno para o setor secundário. Então, tem essa ligação geral que já vem lá da indústria de base e agora fica cada vez mais profissional com a indústria intermediária. E aí, no setor industrial, a gente ainda liga muito a indústria intermediária à indústria de leve. A indústria de bens
leves, né? Ou então uma indústria de bem de consumo, certo? Que é a indústria mais numerosa, é a que mais tem no mundo inteiro, é a que produz muito e que necessita das duas primeiras. Primeiro, a indústria de base, porque ela precisa de energia mesmo para se desenvolver, e matéria-prima mais grossa, assim, no sentido de ferro, barra de ferro, energia, e necessidade intermediária, como máquinas, como automação, com ferramentas e equipamentos necessários para que essa indústria consiga produzir mais em menos tempo. Produzir mais em menos tempo. Galerinha, lembre disso para você gabaritar tudo. Tem um amplo mercado consumidor, porque, como eu falei, é um bem de consumo. Quem tá aqui de boa, vocês aí, acho que ninguém compra peça, enxada, trator, porque ninguém realmente tá relacionado, ninguém faz trabalho aqui e tal. Mas quando você ganha dinheiro e tal, você fica, pô, eu posso ali comprar roupa, eu posso ali comprar uma comida, eu posso ir ali no supermercado, e aí, sei lá, entendeu? Então, isso vai estar muito relacionado com essa indústria leve. Que aqui está mais ligada ao mercado consumidor como um todo, ao setor terciário. Então vejam que todas as indústrias, todas, a leve, a pesada e a intermediária, elas estão relacionadas aos três setores. Aos três setores. A de base, uma indústria pesada, ela vai estar mais relacionada a uma redistribuição de investimentos dentro da própria indústria. Como assim, professor? Redistribuição de investimentos? Retornar para a própria indústria. Pega o ferro extraído, o minério de ferro, e transforma em uma barra de ferro. A indústria intermediária vai ter esse retorno para as outras indústrias, principalmente para a indústria leve, com máquinas, com peças, até com a própria indústria de bens de produção, a indústria de base, justamente porque vai dar, sei lá, um trator para ela, vai dar aquela máquina que faz o bicho assim, furadeira e tal, retroescavadeira. E aí fura a terra, consegue o ferro e aí produz então a indústria de base. E também relacionado com a indústria leve, justamente porque vai dar computadores, vai dar máquinas, enfim, robôs para facilitar, para produzir cada vez mais. Lembrando que a indústria leve ela é a mais numerosa, ela está mais relacionada ao mercado consumidor, porque a indústria leve são indústrias de bens de consumo duráveis e não duráveis. Não duráveis, a gente pode falar de comida, semi-duráveis, né? Alguns eu trato como não durável, que é a indústria têxtil também, roupa e tal. E a gente fala de indústria durável quando a gente pensa em automóveis, certo? Pensa em indústria durável, vocês vão pensar em automóveis e eletrônicos. Professor, mas meu celular que eu compro ele hoje, próximo não vai estar funcionando mais não. Bom, é uma exceção. A gente fala de computador, você pensa que computador é uma coisa que dura assim 6, 7 anos. A gente pensa em televisão também, você não compra televisão todo ano. Você pensa geladeira, fogão, eletroeletrônicos mesmo, de necessidade, às vezes até básica, do ser humano para questões de trabalho. E aí vocês veem que tá, cada uma dessas fases industriais, os tipos de indústria, vão estar interligados com os setores produtivos brasileiros. Repito, cada um dos tipos de indústria vão estar relacionados com os tipos produtivos brasileiros, com os setores produtivos brasileiros. Como eu falei também, tem essa necessidade do sistema de transporte, porque por mais que a indústria seja nos grandes centros urbanos, não é no centro da cidade, não é. São nas zonas metropolitanas das cidades e precisa ter a interligação com o Brasil inteiro, porque, como eu falei, o Brasil é um país muito grande e as indústrias elas estão muito focalizadas na zona sul e sudeste. A gente fala principalmente de eletroeletrônicos e automóveis, a gente tem que pensar na zona sul, sudeste. Sul, mais com essa área de eletroeletrônico, com geladeira, fogão, Brastemp, essas coisas são lá do sul. A gente pensa em automóveis no sudeste, principalmente São Paulo. E aí é baseado principalmente nessa necessidade de sistema de transporte, porque está focalizado em um local, precisa distribuir essa produção para os locais. A gente tem que pensar também, como eu falei, na Zona Franca de Manaus, que é uma zona de montagem internacional. É uma zona de montagem internacional, então as indústrias elas se instalam na Zona Franca de Manaus, as pessoas pagam e você vai lá e leva as peças e aí só monta as coisas lá. Então é um foco produtivo brasileiro também. E precisa ser distribuído para o Brasil, porque não é em todas as localidades que existem indústrias leves, indústrias intermediárias. Primeiro, porque é um gasto muito elevado. Segundo, pela poluição. Terceiro, porque o investimento em algumas áreas é mais barato que nas outras. Então, há um foco em determinados locais. Claro que esse foco vai sendo modificado. A gente vai ver historicamente que surge a Sudan, que é a Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia, a Sudeco do Centro-Oeste, a Sudene do Nordeste, para tentar levar essas indústrias mais para o Nordeste, para tentar resguardar o direito e o retorno da população que foi do Nordeste para o Sudeste alguns anos atrás, depois do período da seca. Para retornar, para conseguir mais trabalho, melhores condições de vida, mas enfim, isso é um trabalho que transformou essas superintendências em coisas obsoletas. E até hoje não funciona direito. E também tem essa questão da distribuição nacional, né? Redistribuir nacionalmente esses bens de consumo. E aí, galerinha, eu sei que eu falo muita coisa e tá, fica meio perdido às vezes, mas organizando um pouco as ideias, tá? A gente vai distribuir a industrialização brasileira em 4 períodos. 4 períodos. Muitas coisas, na indústria são muitas coisas com 4, né? Energia, mercado consumidor, matéria-prima, mão de obra, aqui industrialização brasileira também. 4 períodos. A fase proibida, a fase 2 que não tem nome,
Não tinha nome para dar, e foi o nome de fase 2. A fase do surto industrial, que é a partir do momento que começa a se falar de indústria, e aí a gente tem a Revolução Industrial. Lembrem, Revolução Industrial é diferente de surto industrial. O surto industrial é porque a gente não tinha nada, a gente saiu do zero de indústria, e a gente começou a falar sobre produção de indústria nacional. Por isso que é um surto, assim, do nada. Quem é o coronavírus? Pô, do nada nasceu a porra do coronavírus lá na China, todo mundo pegou o coronavírus, aí passou por um todinho, tá todo mundo com coronavírus agora. Todo mundo morrendo de medo. É um surto. Revolução industrial é quando realmente dizem assim, tá, vamos mudar isso aqui. E aí é revolução justamente por quê? Sai de um modelo que não tinha organização, não tinha estruturação, não tinha divisão, não tinha investimentos. E a Revolução Industrial entra justamente nesse sentido, de quebrar, ter uma ruptura com um modelo pré-estabelecido que não dava certo. Bom, de início a gente vai falar sobre a fase proibida. Professor, por que é fase proibida? É proibido porque era proibido falar sobre indústria, era proibido ter investimento industrial brasileiro, era proibido ter esse retorno. E aí, professor, como é que funcionou? Bom, o Brasil na época ele era colônia portuguesa, a gente fala muito disso lá no início, da vinda dos portugueses, da vinda dos portugueses para o Brasil, da colonização portuguesa. É lá na época do capitalismo comercial, que a gente discutiu, né, na última aula. Não fala nada de Revolução Industrial, porque a Revolução Industrial ainda estava dando indícios de que iria acontecer, de o que ela seria, lá na Inglaterra, né, 1600, 1500 e pouco. Em 1785, a gente destaca o Alvará, repito, em 1785 a gente destaca o Alvará de proibição industrial, então era proibido falar de indústria do Brasil, era proibido ter investimento industrial, era proibido alguém ir lá para fora e pegar um produto industrializado e trazer para o Brasil. Professor, mas tava radical, professor, isso aí. Eu vi num livro, professor, que podia fazer isso aí. E aí, quem é que fazia? Rapaz, quem fazia tava preso. Professor, mas não tinha nada de investimento industrial, a galera tinha. Vamos pensar aqui. Quem é o país besta da Revolução Industrial? Quem é o país besta da Revolução Industrial? A Inglaterra. A Inglaterra, não tem como fugir disso. O besta da Revolução Industrial é a Inglaterra. E vamos lembrar, galera, vamos lembrar que, historicamente, cara, o computador chega a balançar aqui. Historicamente, Portugal e Inglaterra sempre foram aliados, sempre foram parceiros, sempre foram amigos. Historicamente, Portugal e Inglaterra sempre foram parceiros, sempre foram amigos. Foi proibido falar de Revolução Industrial porque essa aliança entre Portugal e Inglaterra gerava muitos frutos positivos para Portugal. E principalmente para a Inglaterra. Portugal não tinha investimento industrial, como eu falei para vocês. Portugal priorizou a colonização com o capitalismo comercial, com, enfim, o renascimento comercial, ao investir na sua indústria. O problema é que em um determinado momento, no momento em que Portugal decidiu fazer essas questões colonialistas, não foi organizado, não foi estruturado. Foi uma coisa assim, vamos fazer aqui na doida e tal. Ah, professor, mas eles viajaram, eles andaram o mundo inteiro para chegar no Brasil. Eles queriam vir pro Brasil, eles queriam vir pro Brasil. Eles se organizaram para vir pro Brasil e tal. Mas eles não pensaram em consequências futuras para isso. Em que momento o modelo colonial ia dar errado? Não foi, repito, não foi estruturado o modelo colonial brasileiro. Não foi estruturado. Foi feito na doida, nas buchas. Portugal veio, roubou tudo que tinha. Chegou uma hora que não tinha mais o que fazer. Repito, chegou uma hora que não tinha mais o que fazer e eles ficaram assim, tá, e agora o que a gente vai fazer? A grande questão é, Portugal era muito amigo, muito amigo assim, parceiro, beleza, parceiro da Inglaterra. E eles, juntos, trouxeram esse investimento industrial para o Brasil. Professor Marcos, você falou que era proibido falar de industrialização, professor, você tá ficando doido, cara. Era proibido falar para quem não era do governo. Quem era do governo quem não era obrigado a aceitar os produtos que vinham da Inglaterra. Que, na verdade, vinham de Portugal, que vinham da Inglaterra. Certo? Portugal não tinha esse investimento industrial, ele ficou à mercê dos investimentos da Inglaterra. E a mesma coisa aconteceu lá na fase 2. A gente vai já estar isso. Os colônios deixaram de cultivar e explorar as riquezas nesse momento. É um momento que a gente já está em decadência daquele modelo colonial, né? Até que isso final do século XVIII, começo do século XIX, na primeira metade a gente teve a nossa independência. E a gente também fala muito de multa por descumprimento do alvará. Então quem descumprisse essa lei que não podia, que não podia falar de coisa industrial ia ter que pagar uma multa para Portugal. Era uma multa altíssima. Claro que essa multa seria um gasto que ia retornar para a Inglaterra. Mas seria uma multa altíssima. Então há de se falar muito sobre isso. Sobre essa questão dos gastos, da questão da fase proibida. Lembre desse nome que mata qualquer questão. E aí a gente pula, galerinha, para a fase 2. A fase 2 a gente já fala em 1808. 1808, data que marca a chegada da família real ao Brasil. Estou fazendo esse aparato histórico para a gente entender a evolução brasileira, da industrialização brasileira. A gente falou da industrialização mundial, vamos falar da brasileira.
Então, a gente marca essa chegada da família real ao Brasil. Professor, e aí, o que é que aconteceu? Pá, marco número um, fim do pacto colonial, porque com a chegada da família real portuguesa, lembrando que a Europa estava passando por a era napoleônica, Napoleão invadiu Portugal, Portugal peidou o ovo e falou assim, putz, o que eu faço agora? Eu posso me render aqui à França, ou me render à Inglaterra. E aí, se eu me render à Inglaterra, a Inglaterra controla aqui e tal. Pá, pô, a Inglaterra foi nosso parceiro sempre, cara. Aí, como eu falei, não sou bom de história. Eu acho, né? Que Portugal mandou uma carta para Napoleão, Napoleão ficou puto, e aí invadiu Portugal do mesmo jeito. Enquanto que, para a Inglaterra foi lá e ajudou Portugal, ficou com o controle da região portuguesa, enquanto Portugal fugia, a família real portuguesa fugia pro Brasil do nada, não fugia assim, porque tava todo mundo morrendo de medo. Quase correu dentro do navio, perderam livro, perderam quadros, perderam moeda, dinheiro, aí precisou se reestruturar esse império português no Brasil a partir de 1808, certo? Mas, pelo avançar da nossa aula, a gente já passou do tempo que a gente tinha para essa aula. Não consegui terminar o assunto hoje. Para nossa próxima aula, que eu acho que vou postar essa semana ainda. A gente finaliza o conteúdo direitinho. E, enfim, é isso. Eu espero que todo mundo esteja bem, todo mundo esteja gostando da aula, espero que tenha ficado bom no sistema. Me perdoe mais uma vez se eu tiver falado rápido demais. Eu agradeço a todo mundo pela atenção e até a próxima. Tchau, tchau.